se inscrever, quiser se inscrever no canal, é só você procurar lá no YouTube, Porções do Reino, Assembleia do Reino ali, Pastor Marcelo Oliveira. Nós estamos produzindo alguns conteúdos e postando ali, e futuramente vamos voltar a colocar os estudos ali também, a salvação completa de Deus, que é um estudo que nós já temos aqui na igreja, nós estamos falando ali, e vai ser bênção em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 15, vai lá para o verso de número 21. Eu creio que a maioria aqui dos irmãos já conhece essa palavra, e nós vamos falar aquilo que Deus tem colocado na manhã desse dia ao nosso coração. Mateus capítulo 15, verso 21. Mateus capítulo 15, verso 21. Alguém me ajuda com as horas aí, para a gente poder se programar? 3 para as 8. Glória a Deus. A gente começou um pouco mais tarde hoje devido à chuva, mas eu não quero terminar tarde não. Mais tardar 8h30, que é o horário, que a gente termina. Mateus capítulo 15, verso 21. Domingo que vem nós temos a celebração da ceia do Senhor. Lembrando que é às 9 da manhã, tá bom? Às 9 horas da manhã em ponto, nós vamos estar aqui celebrando a ceia do Senhor. Palavra do Senhor que diz assim, verso 21. E partindo dali, a minha Bíblia é a textual, tá? É a BTX, mais próxima do original. Talvez tenha um pouquinho de diferença da dos irmãos, mas dá para vocês compreenderem. Partindo dali, Jesus se retirou para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que havia saído daqueles confins, clamava dizendo: tem compaixão de mim, Senhor, filho de Davi, pois minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então, aproximando-se seus discípulos, rogavam-lhe dizendo: despede-a, pois grita atrás de nós. Ele respondendo disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém ela aproximou-se, prostrando-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu e disse: não está bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porém ela disse: sim, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondendo Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, que te suceda como tu queres. E a sua filha ficou curada naquela mesma hora. Amém? Amém. Meus irmãos, é importante nós entendermos aqui o contexto histórico e geográfico, principalmente o contexto geográfico desse lugar. Porque eu sempre digo isso, que a riqueza da Bíblia, as maiores verdades estão na riqueza de detalhes. E os detalhes da Bíblia são aqueles que são passados desapercebidos pela maioria de nós cristãos. Mas existem alguns detalhes na Bíblia que fazem toda a diferença para a nossa compreensão. Observe o verso de número 21. O verso de número 21 mostra Jesus saindo de um lugar e indo para o outro. Jesus estava em uma localidade e Jesus foi para outra localidade. O que isso tem a ver, pastor? O que isso tem a ver é que Jesus estava nas partes da Galileia. O ministério de Jesus foi todo em torno da Galileia. No máximo, Jesus atravessava o lago de Genezaré, que é conhecido como o Mar da Galileia, mas é um lago. Pela sua grandeza e extensão, ele muitas das vezes era chamado de mar. Mas observe, irmãos, um lago ou um rio não levanta ondas. As ondas só se existem nos mares. Diga comigo, onda. Diga assim melhor, lugar de onda é nos mares. Mas a pergunta é, lembra quando Jesus atravessando para o outro lado, quando mandou os discípulos atravessar para o outro lado, e grandes ondas se levantaram, porque ele ia lá para as terras de Gadareno, do Gadara? Por que aquelas ondas se levantaram? Por quê? Porque os próprios inimigos
espíritos malignos, os demônios das águas e do vento, se levantaram contra para impedir que Jesus chegasse lá. Eu já expliquei por que existe muita catástrofe no mundo. Por quê? Porque Deus designou anjos para cuidar de águas, de mares, de ventos e de toda a natureza que existe. A Bíblia fala isso. Então esses demônios que caíram com a terça parte do inimigo, eles deixam de operar e deixam de atuar, e muitas das vezes agem o contrário, para que aconteça essas coisas que eram sobrenaturais. Alguns historiadores dizem que por as terras da Galileia ser toda rodeada de montanha, quando entra um pé de vento, ele lança sobre as águas e as águas levantam ondas. Mas eu já pesquisei atrás disso e isso não é uma verdade. Isso não tem como acontecer. Por quê? Porque mesmo soprando grandes ventos ali, é só um rio, não é só um lago. Ele não tem toda a extensão para abranger uma grande quantidade volumosa de ventos, a ponto de ter força de levantar as águas e ter ondas. Então aquilo era algo sobrenatural. Ter ondas naquele lugar era algo sobrenatural, impedindo que os discípulos chegassem, que Jesus chegasse às terras de Gadara, porque Jesus tinha que libertar a vida de um homem que estava transtornando toda uma cidade. Então os limites do ministério de Jesus eram os limites da Galileia. Esses eram os limites do ministério dele, era voltado para lá, e você vai entender. Só que Jesus resolve sair da sua localidade de ministério e ultrapassar as fronteiras para a cidade de Tiro e para a cidade de Sidom. A cidade de Tiro e de Sidom já era fora dos limites de Israel, já era fora dos limites da Galileia, já estava fora do contexto que abrangia o ministério de Jesus. Mas tinha um porquê Jesus foi até lá, e acredite, não era por conta da mulher. A Bíblia mostra isso. Jesus não foi lá por causa daquela mulher. Jesus não foi lá porque queria fazer algo na vida daquela mulher. Jesus não foi lá porque tinha salvação para ser alcançada, pelo menos naquele momento, na vida da mulher. Jesus mesmo explica isso quando a mulher questiona ele, e ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa resposta de Jesus denota dizer que o objetivo de Jesus estar em Tiro e Sidom era procurar ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ele é o bom pastor. Lembra de João capítulo 14, que vai em busca das ovelhas que se perderam, e existem muitas ovelhas que eram da casa de Israel que haviam se perdido. Jesus, irmãos, não estava humilhando a mulher, Jesus não estava provando a fé da mulher, como dizem muitos pregadores. Jesus não estava testando a fé da mulher, não. Jesus só estava sendo obediente ao Pai, e o Pai enviou ele as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem hora que o silêncio de Deus parece que Deus está provando, parece que Deus está humilhando, parece que Deus está testando. Não, Deus está só sendo obediente à vontade do Pai para minha e para a tua vida, porque há um momento que ele se cala, mas há um momento também que ele fala, e quando ele resolver falar, não tem nada que possa impedir o que ele tem que fazer. Jesus foi para as partes de Tiro, foi para as partes de Sidom, passava pelas ruas e pelas vilas circunvizinhas procurando alguma ovelha perdida da casa de Israel, algum judeu, porque Jesus não foi enviado primeiramente aos gentios. Jesus foi enviado aos seus e não aos gentios. Primeiramente era para os seus. O apóstolo João, lá no capítulo, o Evangelho de João, melhor dizendo, lá no capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, ó: vim para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Jesus estava sendo obediente. Primeiro é para os filhos. Então eu fui para Tiro e Sidom só para procurar ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom. E a Bíblia diz que uma daquelas vilas, daquelas vilarejos, daqueles confins, do meio do nada saiu uma mulher gritando: Jesus, filho de Davi. Isso soa para mim e para você algo comum, irmão? Sim. Sim ou não? Sim. Quem é que clamava desse jeito, foi atendido por Jesus? O cego de Jericó, não é Bartimeu, viu, irmão?
Está vendo como a igreja aqui já aprendeu isso? Deus irmão fala, o cego Bartimeu, o nome dele não é Bartimeu. Quem não sabe eu vou explicar. Bar, filho, Timeu é o nome. Ou seja, o cego que é filho de Timeu. Amém? Então não é o nome dele, não é Bartimeu. É o cego, filho de Timeu. Por quê? Segura as crianças aí. Por quê? Porque naquela época uma pessoa que era tida como alguém que tinha principalmente uma deficiência física era tida como nada, nem nome pronunciava. Então com certeza ele tinha um nome, sim ou não? Sim. Mas pela sua deficiência física ele é tido como um Zé Ninguém, um nada. Então, mas o pai dele não, o pai dele era conhecido. Por isso que ele falava, o cego que é filho de Timeu. É que nem João Batista. Eu não chamo João Batista, mas Batista não é um sobrenome dele não, é porque ele batizava, era o ofício dele. João o Batista. O João, qual João? Tem um monte de João. Não, aquele que batiza. Por isso que João Batista. E assim por aí vai, né? Mas deu para entender, irmão? Então o que a mulher começa a clamar? A mesma coisa que o cego, filho de Timeu, também clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouvindo isso, falou: cala a boca, cego, para de falar, deixa de incomodar ele, já passou por você, não tem mais o que fazer. Mas a Bíblia diz que mais ainda ele gritava. De repente, pela insistência, o grito dele revelava que ele tinha ciência, que ele tinha conhecimento e reconhecia que Jesus era o Messias. Para chamar de filho de Davi, irmão, tinha que ter esse conhecimento, porque o Messias viria da descendência de Davi. E aí Jesus parou e disse: manda chamar. Você sabe o texto, chegou, disse que quer Deus que passa, que eu veja, tenha vista. E naquele momento ele passou a enxergar. Essa informação foi tão grande que ela rodou, irmãos, toda a Galileia, toda a Judeia, toda a Samaria, e chegou até nos confins de Tiro e de Sidom. Por quê? Porque a mulher estava clamando do mesmo jeito que estava clamando o cego. Meu Deus! Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Servir a Deus não é inventar a roda, é copiar aquilo que deu certo. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Vocês entenderam? Não vou falar de novo. Servir a Deus não é querer reinventar uma roda. Sabe que tem muita igreja, muito lugar, muito pastor, muito irmão, muita irmã querendo impressionar Deus, inventando coisa, querer chamar a atenção de Deus. Não, irmão, é só você copiar o que dá certo. Aleluia. E fazer o que der certo. Ainda é jejum, ainda é oração, ainda é santidade, ainda é vida no altar. Não é essas parapernalhas, não é entretenimento, não é fazer coisa para querer impressionar a Deus, não. É só copiar quem está dando certo, é só copiar quem está servindo a Deus, é só copiar o que a Bíblia de Deus diz. Ela diz: se o prego gritou certo e foi respondido, então não vou chamar de outra coisa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Acabou, irmão. A gente tem mania de copiar quem erra. Meu Deus. Aí vem aquela história assim: filho, seu nome mesmo, desculpa. É Lucas, é nome de médica, é nome de profeta. As pessoas também falam assim: mas todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? A mania das pessoas copiar só o erro, em vez de copiar o acerto. É o que eu sempre digo para minha filha: justamente porque todo mundo está fazendo, é que você não deve fazer. Meu Deus! Porque acredite, irmão, a maioria está buscando o que é errado, mas ainda existe uma minoria que está buscando o que é certo. Aleluia. E Deus não chamou nós para buscar o que dá certo, Deus chamou nós para fazer o que é certo. E nem sempre o que é certo vai dar certo, mas acredite. Aleluia. Aleluia. Nem sempre o que é certo está dando certo, mas no final vai se cumprir. Quem ri por último, ri melhor. Não sei quem profetizou, não foi Zagalo, mas quem ri por último vai rir melhor. E sabe quem é que vai rir por último? Eu e você, que está fazendo o que é certo. E a Bíblia diz que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza, mas faz o que é certo e não o que dá certo, porque Deus não nos chamou para ser feliz, Deus chamou para ser fiel. Aleluia! Nós já somos felizes, que a verdadeira felicidade é Jesus. O diabo é que está dizendo: seja feliz. Meu Deus.
E assim não é eu, irmão, virou a terceira guerra mundial quando eu postei isso no Facebook uma vez. Eu coloquei assim, ó, seja feliz, assim, vai, diabo. Irmão, aí os crentes, que assim, que é isso, heresia, não sei o que, eu falei, o diabo quer que você seja feliz. Mas quando Jesus voltar, ele vai perguntar, e aí filho, foi feliz? Meu Deus. Conquistou tudo? Alcançou tudo? É isso que ele vai perguntar? Ele vai perguntar se você foi fiel. Meu Deus. Fosse fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E às vezes, para ser fiel, irmão, você vai ter que passar muita luta, muita dor, muita tristeza, muita decepção, muita afronta, muita coisa ruim. Mas acredite nesse pastorzinho aqui, irmão. Quem ri por último vai rir. Acredite nisso. A mulher clamou da mesma forma, porque ela já sabia que esse tipo de clamor surtia efeito. E ela falou, eu estou precisando tanto, porque o texto não diz. Mas Flávio José, um dos maiores historiadores judeus, ele não é cristão, judeu, mas ele é tão verdadeiro na sua fala, que Flávio José diz que essa menina estava possuída por um demônio, mas era um espírito de prostituição, que mesmo na infância e na adolescência levava ela a se prostituir, porque Tiro e Sidom é uma fronteira, e lugar de fronteira é lugar que exército faz luta e faz combate. De natureza que os locais é que nem a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um dos lugares mais pobres do mundo, você sabia disso? Porque ninguém quer morar lá, lá não tem muita economia, muito investimento. Onde você vai investir seu dinheiro? Vou investir meu dinheiro em Gaza. Quem aqui investe dinheiro em Gaza? Ninguém quer saber, irmãos, né? Para você ter ideia, Gaza só come do que Israel dá. Gaza tem água, é Israel que dá. Gaza tem energia, é Israel que dá. Gaza tem um pouco de agricultura, é Israel que dá. Tudo que tem em Gaza ainda é baseado no que Israel ele dá. Até os terroristas que tem lá se beneficiam do que Israel faz, ainda se levanta contra Israel. Só para vocês terem uma ideia. Qual era o único caminho que aquela moça tinha usada pelo inimigo? Entregar o seu corpo para prostituição. E aquela mãe estava cansada de ver a sua filha passar por aquela situação. Por quem é o pai ou quem é a mãe que quer ver os seus filhos nessa situação? Ninguém. Aquela mulher rompe com as barreiras da cultura, rompe com as barreiras da religiosidade, rompe com as barreiras e com os critérios naturais e morais. Porque naquela época, hoje não. Segura aí, menino. Naquela época, hoje não, mas uma mulher sair no meio da rua gritando era tão vergonhoso quanto criminoso. Vocês sabiam disso? Uma mulher na rua gritando poderia ser presa, autuada e até morta. Mas o desespero daquela mulher era tão grande, a luta, a prova, a situação que aquela mulher estava enfrentando era tão grande, que ela precisava fazer alguma coisa e aproveitar a oportunidade, porque aquele que ela só ouviu falar estava passando por ela. Meu Deus. E quando ele estava passando por ela, ela diz: a chance é hoje, a chance é agora, alguma coisa eu preciso fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você: aproveite a oportunidade que você tem em Deus, aproveite a oportunidade que você está com Jesus, aproveite a oportunidade que você tem na igreja, aproveite a oportunidade que você tem de servir ao Senhor, porque muitos estão querendo essa oportunidade e não estão tendo. Verdade. Mas você tem. Glória a Deus. Você tem a oportunidade de acessar o céu, você tem a oportunidade de falar com o Pai, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Você não pode perder esta chance, esta oportunidade. Por isso que o clamor do profeta Isaías é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se isso é verdade, o contrário também é verdadeiro. Haverá um tempo que vão buscar Ele e não vão achar. Verdade. Meu Deus. Haverá um tempo que vão querer Ele e não vão encontrar mais. Por isso que o profeta clama: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A mulher não queria nem saber da religião, não queria nem saber da cultura, não queria nem saber, irmãos, dos assuntos que norteavam a sua volta. Ela aproveitou a oportunidade e saiu gritando. E Flávio José diz, que a gente lê a Bíblia e pensa que a Bíblia é uma revista ou um jornal, sai lendo assim e acha que as coisas aconteceram sequencialmente. Não, ela ficou 3 dias atrás de Jesus e os discípulos gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que
não abria a boca para responder nada. Meu Deus. Sabe o que é você falar com a pessoa não falar com você? Irmão, se tiver um irmão da igreja, você mandar uma mensagem e não responder, você já fica com raiva. Verdade. Se a pessoa, você falar com a pessoa na rua, a pessoa não responder, você já fala, isso também não converso mais. A mulher ficou 3 dias atrás de Jesus, porque quem quer, irmão, não desiste. Aleluia. Aleluia, quem quer vai atrás. Quem quer é persistente. É como aquela mulher que tinha uma causa e o único juiz que tinha na cidade dela, irmão, era um homem que não temia Deus e não respeitava os homens. Era a qualidade do cidadão, mas era o único que tinha, o que poderia assinar e decretar a vitória. Todo dia ela estava na porta do homem batendo: faz justiça por mim. Vai embora, mulher, amanhã eu volto. Faz justiça por mim. Vai embora, mulher, mas amanhã eu volto. Vai embora por mim. A pergunta do Espírito Santo nessa noite é: qual é o nível da tua insistência? Qual é o nível da tua intensidade? Quantas vezes você orou por esse problema? Quantos anos você já passou clamando por essa luta, por essa dor, por essa prova? Diz o Senhor nessa noite: existe, persiste, não desista, porque a vitória está na mão daquele que persevera. Glória a Deus. Os discípulos ficaram tão envergonhados que chegaram para Jesus: Jesus, tudo bem, a gente já entende como é que é o negócio, mas pelo amor de Deus, está ficando feio. Está pegando feio para nós, essa mulher aí gritando. Nós entramos numa casa, ela fica gritando lá de fora. Nós entramos numa cidade, ela fica gritando, o tempo todo gritando. Olha lá, o cego gritou, o senhor atendeu, por que você não pode atender essa mulher? Verdade. Aí ela viu, irmão, que só clamar não resolvia. Aí ela mudou o negócio. Ela chegou perto de Jesus, se prostrou, chamou ele de Senhor e adorou. Aleluia. A mulher começou a adorar. Jesus falou: filha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é que eu sou indelicado, não é que eu sou insensível, não é que eu quero te ajudar, te abençoar, te dar vitória. É que preciso ser obediência. Entre obedecer e fazer a minha vontade, eu vim para fazer a do Pai. E o Pai só me mandou aqui para procurar a ovelha perdida da casa de Israel. Você não é a ovelha perdida da casa de Israel. Então, por favor, deixa eu obedecer o Pai. Não é lícito, não é justo, não é correto, não é bíblico, vai contra os meus princípios pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Meu Deus. Por quê? Porque o judeu considerava o gentio como cachorro. E Jesus teve que usar essa prerrogativa para ver se aquela mulher desistia. Mas não porque ele estava sendo mal. Ele falou: não é lícito, eu quero até te ajudar, mas não é lícito pegar o pão dos filhos, que é a minha palavra, o pão é a palavra, e liberar para os cachorrinhos. A mulher veio xingar, reclamar, praguejar. A mulher falou: sim, Senhor, eu sei que o pão é para os cachorros, é para os filhos. Você não sabe o que eu sei disso. Mas tem um detalhe: os cachorrinhos também não comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Em outras palavras, está dizendo: não tem pão, mas tem uma migalhinha para mim aí. Meu Deus do céu. Eu aceito qualquer migalha. Se o senhor tem migalha, Jesus tem migalha para dar para os outros, irmão? Não. Ou ele dá o pão ou ele não dá. Verdade. Mas a mulher colocou Jesus assim, quase que num checkmate, né? A mulher colocou, reconheceu que ele era filho de Davi, chamou ele de Senhor, disse que ele tinha fé para curar a filha dele. Aí você agora deve estar pensando: por que a mulher teve todas essas prerrogativas? Jesus tinha como alcançar os gentios, ele iria alcançar os gentios, mas você não entendeu, irmão. Aquela mulher antecipou algo que ia acontecer no futuro. Aleluia. Porque no futuro os judeus iam negar a Jesus e a porta dos gentios seriam abertas, sim ou não? Sim. Mas depois que todos os judeus passassem a negar Jesus, aí você não entende nada. Aquela mulher antecipou a porta aberta aos gentios. Aleluia. Porque se Jesus atendeu aquela mulher que não era ovelha perdida da casa de Israel e era gentia, significa dizer: se ele fez para um, tem que fazer para todo. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Aleluia. Aquela mulher abriu a porta aos gentios, irmãos, antes do tempo, pela sua perseverança, pela sua insistência. Não é lícito pegar o pão do filho e dar aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos também comem da migalha. Tem migalha para mim aí? Jesus que não tem migalha para dar nem nada. Jesus: mulher, não tem como. Eu disse: papai, não dá não. Uma fé dessa? Não tem como. Grande é a tua fé. Aleluia. Quer saber de uma coisa? Não tem migalha não, tem um pão inteiro. Vai em paz. Aleluia.
e que seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que desde aquela mesma hora, ela não chegou em casa e a menina foi curada depois, não. Na hora a menina lá já recebeu o milagre, e ela diz: desde aquela hora a menina ficou curada, a menina ficou sã, a menina ficou em perfeito estado, e aquela mulher, diante da sua atitude, recebeu aquilo pelo qual ela veio receber. Glória a Deus. Irmão, se você já caminhou até aqui, voltar para trás dá mais trabalho do que continuar indo para frente. Verdade. É melhor prosseguir. É melhor, pode acontecer o que acontecer, pode ter pedra no caminho, pode ter espinho, pode ter pedregulho, pode ter impedimento, pode ter barreira, pode ter quem tiver para atrapalhar. A vitória está nas mãos daquele que não desiste. Aleluia. Na eternidade terão pessoas que não desistiram. No reino de Deus terão pessoas que não desistiram. Não é quem chega primeiro ou quem chega depois. Não é quem chega bem ou quem chega mal. Não é quem chega vitorioso ou outro que chega aos trancos e barrancos. A vitória é para quem não desiste. Aleluia. Diga comigo: não desistir. Não desistir. Diga forte: não desistir. Não desistir. Já é a maior certeza É a maior certeza da minha vitória. da minha vitória. Acabou, irmão. Aleluia. Pastor, o que eu faço? 7 passos para a bênção? Não. Pastor, o que eu faço? 12 passos para a vitória? Não. Pastor, o que eu faço? A campanha, o voto, o envelope? Não. Só não desiste, irmão. Aleluia. Só não para. Só não desiste. Uma vez eu ouvi um testemunho do irmão que ele estava lá na igreja, e ele chegou lá e sentou no último banquinho da igreja. A igreja grande, ele sentou lá no último. E ele falou: Senhor, eu sou o crente mais fraquinho aqui dessa igreja. Eu sou o mais pecador, eu sou o mais miserável. Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Senhor, eu quero que eu pense em desistir, que eu pense em parar. Sabe aquele dia que a gente pensa, irmão, que é tapete, sabe? Ou não é tapete, é a poeira que vai debaixo do tapete. Tem dia que a gente se sente assim, desse jeito. Aquele irmão estava daquele jeito ali. Aí uma pessoa caiu endemoniada no meio do culto. Aí Deus irmão expulsar. Aqueles irmãos que gostam da entrevista com o diabo, como se o diabo fosse celebridade para me dar oportunidade para ele ganhar moral. Aqui não, aqui é sai em nome de Jesus e não vai falar nada não, né? Aqui o diabo não fala, só fala quem é de Deus. Mas tem uns irmãos que gostam de ficar entrevistando o diabo, não sei para quê, porque a Bíblia já diz quem ele é, para onde ele veio, para onde ele vai, quer saber mais do que? Né? Quer que ele vai casar com ele? Não. Vai contratar ele para trabalhar na sua empresa? Não. Então quer saber que o diabo vem onde ele vai? Então nem aí para ele, já está aqui escrito tudo sobre ele, mas é o suficiente para não querer nem conversa com ele. Mas tem uns irmãos que gostam, né? Aí começou a entrevistar o diabo: você tem que sair, demônio, porque não sei o que, porque não sei o que. O diabo falou assim: eu saio, mas com uma condição: eu saio dele, mas vou entrar no crente mais fraquinho que tem aqui na igreja. O irmão lá atrás levantou a mão e gritou: aqui não, Satanás, em mim você não vai entrar de jeito nenhum. Ficou forte na hora, irmão. Tá entendendo o negócio? É assim que funciona, irmão. Aqui não, de mim você não entra não, Satanás. Mas não entra de... Parece brincadeira, mas é verdade essa história, irmão. O irmão gritou: aqui você não vai entrar não. O irmão levantou de lá e falou: você vai sair em nome de Jesus. Porque o crente mais fraquinho e que não desiste se torna mais forte do que o diabo. Aleluia. Porque se Deus é com você, já é o suficiente, irmão. Glória a Deus. Não precisa muito amigo, não precisa muito parente do lado, não precisa muita gente para bater no seu ombro. Se Deus é com você e você tem certeza de parceria com Deus, já é suficiente. Aleluia. Eu sei que às vezes a gente sente, né? Falta de amigo, falta de companheiro, falta de compreensão. A gente sente tudo isso. Mas acredite, irmão, se Deus é com você, já é o suficiente. Só não para, velho. Aleluia. Só não desiste. Eu fico vendo a igreja que joga o povo para fora, porque pecou, não presta mais, porque errou, falhou. Irmão, se Deus não desiste, se Deus não abre mão, se Jesus saiu da Galileia, foi para as partes de Tiro e de Sidom, em busca de saber se existe alguma ovelha perdida na casa de Israel. Irmão, você acha que ele não vai atrás de você? Sim. Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai para o mundo se quiser, mas Jesus vai atrás. Aleluia. Vai atrás, irmão. Deixa eu falar uma coisa: desviado do evangelho não tem futuro longe de Deus. Meu Deus. Não vai longe. Deus até dá corda, vai embora. Eu saí com 14 anos.
A loirinha dos olhos azul, não sei o que ela viu em mim, era o Satanás, só possível, irmão. Porque eu vou falar, eu era o mais bem da turma e ela gostou de mim, tirou da igreja, 14 anos. Porque eu pensava assim, sou crente, julgo desigual, não posso namorar com quem não é crente. Naquela época as igrejas eram bem mais rígidas do que hoje. Então das duas uma, ou ela vira crente ou eu vou pro mundo. Quer ser crente, minha? Que nada, Deus me livre. Meu nome já é Conceição. Por quê? Porque minha mãe já me devotou para Nossa Senhora da Conceição, que eu ia morrer no parto. Eu quero saber de ser crente, sou católica, apostólica, romano, do pé roxo. Eu falei, então na igreja não dá. Então saí da igreja e fui pro mundo. Fui me desviar lá no mundo. Deus deu corda, Deus deu corda. Deus deixou. Foi indo, mas na hora que Jeová puxou, irmão, não tem como. No dia que eu voltei para Jesus, eu estava com um peso na minha mão e eu não conseguia. Porque as igrejas Assembleia de Deus têm essa mania: quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão e vem aqui para frente. Eu não conseguia levantar a mão. Uma irmã lá de baixo olhou e Deus deu uma visão que tinha duas correntes presas na minha mão, pesada, e eu não conseguia levantar. E os irmãos do olho fechado orando para Jesus salvar. Ai, Senhor, salva. E o pastor fazendo um apelo, e eu querendo dizer que eu queria aceitar Jesus, que eu queria voltar para Jesus, e ninguém olhava para mim. Do nada uma irmã olhou. Quando a irmã olhou, eu fiz assim, ela levantou do lugar. Quando ela pegou na minha mão ficou leve. Eu levantei as duas mãos e eu voltei para Jesus. E desde aquele dia, nunca mais eu aprendi a lição. Passo de passar, aconteça o que acontecer, não desisto de Jesus por nada. Por nada. Eu falo para minha esposa, nem dançar eu sei mais. É verdade. Ela dá risada, é outra, é verdade, tá vendo? Não, e eu dançava. Não presto mais para nada no mundo, irmão. Não me encaixo mais, não serve, irmão. Não serve. O Marcelo, eu tento às vezes até me encaixar com algumas coisas. Será que eu ainda consigo fazer? A gente brinca lá em casa, irmão, é melhor não, deixa quieto. Deixa quieto, não dá, irmão, não tem compatibilidade mais. O evangelho está tão enraizado em nós, irmãos, que não tem mais como a gente se identificar com o mundo. Às vezes você se entristece, deixa de vir alguns dias para a igreja, mas eu digo uma coisa para você: nunca se declare que você não é mais crente. Nunca abra a boca para dizer eu não sirvo mais a Deus. Nunca, não dê legalidade ao inimigo. Continue na insistência, na perseverança com aquela mulher que mesmo não tendo direito, que mesmo não tendo naquele momento o acesso, mas ela rompeu com as barreiras, porque ela queria conquistar a vitória. Aleluia. Rompa com as barreiras. Glória a Deus. Persista, insista pela tua causa, pela tua luta, pelo teu problema, pela tua dificuldade. Porque se Jesus atendeu uma mulher que não era filho, quem dirá eu e você? Aleluia. Jesus chegou ao ponto de dizer uma vez assim, eu encerro por aqui, ó: se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida, irmão, dos lírios do campo, não vai cuidar de vocês? Verdade. Se vale mais do que os animais. Os animais têm um certo valor para Deus, é criação de Deus, e Deus tem plano de restaurar também os animais. Tanto é que no milênio a ferocidade dos animais vão ser banida, e a Bíblia diz que o boi vai pastar com o leão. E leão não come pasto, não. O leão não come carne, mas vai voltar ao estado original, porque Deus tem um plano de restauração. Quem dirá eu e você que nos tornamos agora filhos de Deus? Meu Deus. Eu sei que as pessoas, de uma forma religiosa, dizem assim: fulano é servo de Deus, mas nós não somos servos de Deus, nós somos servos de Jesus. Nós somos de Deus filhos. Aleluia. Filhos de Deus. A paternidade dele está sobre mim e sobre a sua vida. Você tem pai. Aleluia. Você tem pai. O teu pai, irmãos, cuida de cada detalhe da sua vida. E o momento, a circunstância presente que eu e você estamos vivendo não pode definir o nosso futuro. Eu vou dizer de novo: o momento que você está passando agora, a situação que você está enfrentando no hoje, não pode definir qual será o teu futuro. É só parte da tua história. Aleluia. É só uma página, é só uma frase, é só uma palavra, é só uma colocação. Ainda não acabou. Tem muita vírgula e continuidade. Tem muita lenha para queimar. Tem muita coisa para acontecer. Abra os teus olhos espirituais e comece a perceber e a enxergar aquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida. Você ainda não viveu tudo que tinha para viver.
Você ainda não viu tudo que tinha para ver, você ainda não ouviu tudo que tinha para ouvir, você ainda não percebeu tudo que tem ainda para acontecer. Tem muita lenha para você queimar no Evangelho. Aleluia. Tem muito lugar para você ir, tem muita vida para você conquistar, tem muito que Deus ainda fazer nessa terra para cumprir a agenda dele do tempo do fim. E Ele conta comigo e com você. Quem Ele pode contar aqui nessa noite? Quem Ele pode contar aqui nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória.